Alô pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma edição do podcast 30 Minutos e um Café. Hoje, 30 Minutos e um Café será com professores e pesquisadores da FEUDUC. No caso aqui nós estamos com a professora Ercília, nossa convidada de hoje. E lembrando que esse projeto, 30 Minutos e um Café, ele é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, uma produção minha, Alexandre Marques, realização minha, Alexandre Marques, mas com uma produção daqui do Urbanos Lab, Laboratório Urbanos Lab, toda a parte de audiovisual, fotografia, inserções na internet, aqui comandada pelo Vitor e pelo Vitinho, que não chegou aqui ainda, né? E a proposta dessa edição, dessa série de 30 Minutos e um Café, é discutir um pouco a história da FEUDUC, né? E a inserção da FEUDUC no território do São Bento, a partir dos seus protagonistas, professores, alunos, ex-alunos, pesquisadores. E aqui estamos com a Ercília, e eu já vou fazer a primeira pergunta. Ercília, você se apresenta, né? Quem você é? E como é que era a sensação de estudar na FEUDUC e 8 horas da noite acabar a luz todo dia, porque quando o bairro usava energia elétrica, a FEUDUC ficava sem energia e a FEUDUC não tinha muro, enfim. Como é que era isso? Se apresenta aí já. Eu sou Ercília Coelho de Oliveira, professora aposentada do estado e do município. Ela conseguiu se aposentar, gente. Sou inserida muito no movimento negro, né? Que é a minha minhas maiores atividades ligada ao movimento negro. Estudar na FEUDUC, né, eu lembro muito bem, que era quase uma universidade rural, porque era cavalo, cerca de arame, preguiça, a gente tinha de tudo, né? A maioria das vezes não tínhamos aula nos primeiros anos, porque eu não sei se era alguém que desligava a luz, mas normalmente depois das 20 horas faltava luz, né? Eu achava que era na hora da novela, que a novela era 8 horas. E era a hora que os trabalhadores estavam chegando aqui no bairro. Então, quando todo mundo ligava a televisão, a energia não aguentava. Era sempre assim, faltava luz. Dependendo de quem estava dando aula, a gente ficava no pátio batendo um papo, né? Continuava ali nas trevas mesmo. E dependendo, a gente era dispensado, porque às vezes ficava 1 hora, a luz não voltava, às vezes não voltava mais. Depois a gente ia embora. Então, depois a gente ia embora, né? Não vamos você nasceu onde, Cília? Eu nasci na Natividade, noroeste fluminense, divisa com Espírito Santo e Minas. Nossa, é do interior. Sou capial mesmo. E você, Natividade, seus pais eram fazendeiros? Não, meu pai era agricultor. Qual e minha mãe dele? Era José Gonçalves de Oliveira. E a mãe? Minha mãe, Georgina Coelho de Oliveira. E aí? Minha mãe era filha de fazendeiro. Que chique, hein? Mas perdeu toda a herança, morreu pobre na queda do café na época de Getúlio. Aí meu avô perdeu tudo, ele tinha feito uma fazenda de 15 cômodos, aí Getúlio mandou amarrar os cafezais e tacar fogo. E aí estava devendo o banco tomou o que hipotecou, tomou tudo. E aí você nasceu em Natividade e como é que você veio parar no Rio de Janeiro? Olha, vir para o Rio sempre foi um grande sonho, porque Natividade, na minha época, tinha 23 mil habitantes, hoje tem 17. É uma cidade muito pequenininha, é um vale. O rio passa no meio, casas de um lado e do outro, é um vale. Lá eles trabalham muito com pecuária, né? Agora é uma pecuária. E meu pai é agricultor, mas não dava, porque trabalhava para os outros, né? E a gente queria uma coisa melhor. E lá em Natividade, na época, tinha uma coisa assim que era muito sofrido para nós, porque se minha mãe era costureira, então andar bem vestido nós andávamos. Mas tinha assim, era muita divisão entre pobre e rico. Tinha até rua de pobre, preto, e rua de rico, né? Eu queria dançar também. Lá eu não podia dançar, porque no Clube dos Pretos a mamãe deixava ir. No Clube dos Ricos eu não tinha dinheiro. Então o sonho da gente era um sonho de liberdade vir para o Rio. A gente sempre, todos os dias, porque a mamãe costurava, meu papai trabalhava e a gente pegava café no armazém para catar em casa. Porque a gente trabalhava assim, quanto desse. E todo dia, durante a noite, quando a mãe chegava do trabalho, a gente ficava conversando. Vamos embora. Porque o sonho de liberdade da gente era vir embora. Até um dia que a minha irmã veio, aí trouxe meu irmão, e aí minha mãe veio para cuidar da minha irmã, e aí, graças a Deus, nós viemos.
Viemos para onde? Para São João de Meriti. Meu Deus do céu. Cheguei no... A pergunta que eu faço aqui é, com tanto lugar no mundo, por que foi para São João de Meriti? Porque minha tia já morava aqui, minha irmã e meu irmão. Seguiu o fluxo. Já morava numa avenidazinha. Você quer uma água? Não. Aí ela pegou, aí nós viemos para cá, eu cheguei no dia 25 de dezembro de 70. Né, desci ali na rua. Já desceu no Natal. 25 de dezembro de 70. E aí a minha irmã já trabalhava, meu irmão trabalhava na feira. E aí conseguimos escola para estudar, né? Fomos estudar no Meritiense, eu e minha irmã. E começamos a procurar emprego. Minha irmã achou um emprego na Tonelux, que era uma loja famosa, mas que já estava falindo. Pouco tempo depois faliu. E aí a gente fazia o que da vida? Aí a minha tia estava pagando a escola para nós. Aí quando a minha irmã veio para São João, tinha um senhor lá, eu acho que ele era turco, e ele era rico. E o sonho dele era que a minha irmã casasse com o filho dele. Mas o filho dele nunca quis casar com a minha irmã, mas era gente boa. E quando a minha irmã estava para ir, pegou e falou para mim, e falou assim, olha, você vai para São João, toma esse cartão. Se você precisar, você procura Sadi, nesse endereço. Em São João? Em São João. E Sadi era ligada à Transporte América, que era aqui no Vila dos Teles, tal. Depois foi para Pavuna. Aí um dia eu falei, gente, não tem jeito, eu vou procurar esse homem. Chamei minha prima e fui lá no prédio, bater no prédio. Chegou lá, a mulher atendeu a gente, mas muito mal, muito mal, muito mal. Aí eu descendo as escadas do prédio, falei, poxa vida, né? Pena que o seu Sadi não está. Aí um senhor bonito, elegante, falou assim, quem disse que o Sadi não está? Eu falei, a moça que não recebeu, assim, Sadi sou eu. Vão subir. Ainda mandou a mulher fazer um café para nós. E aí ele começou a procurar emprego para nós. E não achava. 71 não tinha emprego para ninguém. No calor dos infernos não tinha emprego. E aí, um parente dele era dono da Transporte América. Aí levou a gente para falar com o pai de um dos donos da Transporte América. Aí levaram a gente lá. A princípio, ninguém nem queria dar ouvido. Mandou a gente procurar uma lavagem de roupa, que era serviço próprio para nós. Aí, um dia, nós só encontramos com o Sobelino, que tinha conhecido o papai e a mamãe lá de Natividade, que eles eram de lá. Ele falou assim, eu só tenho 2 vagas de cobradora, vocês aceitam? Eu, não, é claro. Cobradora de quê? De ônibus. Ah, tu trabalhou como cobradora de ônibus? Ele falou, claro que nós aceitamos. Em qual empresa? Transporte América, na Pavuna. Sim. Aí eu comecei, eu e minha irmã. A minha irmã, com 9 meses de trabalho, foi para o escritório, que o trato era, não temos vaga. Só temos essas 2. Vocês aceitam. Quando tiver vaga no escritório, eu levo vocês. Com 9 meses, a minha irmã foi para o escritório. No dia que me chamaram para conversar, o Wilton Gama morreu, que era deputado da Pavuna. Aí eu fiquei mais 9 meses na rua, quase um ano de novo. Aí fui para a tesouraria e irmã na contabilidade. Aí depois chamaram meu pai foi para a manobra dos ônibus. Mas meu pai não dirigia, só para tomar conta. O meu irmão foi para o almoxarifado. Empregou a família toda? A família toda. Nós, eu, meus irmãos, meu pai, tudo na mesma família. Tudo na mesma empresa. Então, se quisesse dar o golpe, dava. Um na tesouraria, um na contabilidade, um no almoxarifado, 3 no trânsito. E foi uma experiência muito boa. Mas lá tinha um senhor chamado Francisco Melo. Ele era italiano. Ele falava assim, meninas, recua para pular. Meninas, recua para pular. Porque se nós ficássemos ali, a vida inteira nós íamos trabalhar no escritório. Não ia, a gente estudava, nós nunca deixamos de estudava à noite. E aí, quando eu formei, nós fomos dar aula na Pavuna de noite. Porque trabalho de dia era pouco, nós fomos dar aula de noite do Candário Pio XII. E fez normal você, não? Fiz normal, eu e minha irmã. Aonde? No Colégio Normal Barros Borges, ali no centro de São João, onde era o Meritiense, perto de Santa Maria. Aí fizemos ali. E aí, a empresa foi vendida, porque teve uma lei aí do governo que nenhuma empresa podia ter menos de 70 ônibus. Quem tivesse menos de 70, comprava ou vendia. Ou se agregava a outra, né? Ou se agregava a outra. Então, lá foi vendido a empresa, porque a empresa, o óleo diesel fica muito caro. Aí saímos dali. Fiquei 2 anos desempregada, minha irmã conseguiu um contratinho na prefeitura e eu fiquei trabalhando com artesã. Eu faço crochê. Até hoje? Não.
Mas fiz muito crochê, vestido, toalha, roupa, desfile. E ganhava grana com isso? Olha, na época eu tirava um salário mínimo e meio. Para época. Mas antes então... eu ganhava 5 salários mínimos mais gratificação. Aí eu fui para procurar emprego. E aí fui até ali na Dover. Chegou lá, fiz a entrevista, aí o moço falou assim: eu tenho vaga, mas não vou te dar, não. Ó, você entrou como cobradora, foi auxiliar de tesouraria, chegou a secretária, deixa eu te dar emprego aqui, você me toma emprego. Perdeu a vaga. Perdi a vaga. Aí, muito tempo depois, para chegar onde eu estava na Feduc, eu estava lá em casa, chegou o Frei Atílio, que visitava as casas, e falou para mim: você não faz nada, não? Falei: eu faço crochê, vivo do crochê, que eu não estou conseguindo emprego. Porque era um problema. Se você tinha uma carteira assinada com 5 salários mínimos, também ninguém assinava com menos. Era uma... Você não conseguia emprego. Tanto que eu tirei outra carteira. Para começar do zero. Tirei outra carteira. E aí ele falou assim: vou arrumar um emprego para vocês. Eu falei: quanto ganha? Ele falou: não, de graça. Vocês vão trabalhar, você vai trabalhar na prefeitura de graça. Você vai dar aula de ensino religioso na prefeitura de graça. Aí arrumou para mim mais 2. E aí você era católica? Sempre fui. Baratinha de igreja? Não, eu não tinha entrado na comunidade. Eu era católica, mas não tinha entrado na comunidade ainda. Não era orgânica dentro da igreja ainda não, né? Aí ele falou para mim: você vai entrar, vai lá procurar a Dona Maria, que era uma catequista que viveu até 103 anos. Isso na igreja matriz? Não, na comunidade de bairro. A gente não tinha sede, era itinerante. Cada dia reunia num lugar. Então você vai da catequese, você vai na comunidade, vai se apresentar, dizendo que você quer trabalhar na comunidade e vai dar aula de graça. A sorte que era perto, que eu ia a pé e voltava a pé. E assim eu fui lá, me apresentei. Eu nunca esqueço o dia que eu cheguei, que eu tinha assim, muitos cachos, cabelo na cintura, né, um tamancão, saião. Aí eu falei: vim aqui para trabalhar na comunidade. Aí um falou assim: mais uma doida para São José. Aí, e está lá até hoje, São José. Não, com 1 mês e pouco de comunidade, eu já era presidente do Conselho Paroquial da Matriz. Ou seja, tirando a vaga de todo mundo, né? Tirava todo mundo. E aí eu fiquei trabalhando. E aí teve um encontro de professores, que tinha muitos encontros, né? No nosso lá em Nova Iguaçu. E aí tocou para mim falar... que eu conheci uma menina chamada Glória Lúcia, que também era da igreja, era militante, e me falou assim: Cília, eu quero que no encontro você fale sobre salário mínimo. Tá. Quando eu comecei a falar, hoje a minha voz é muito diferente, porque não é a mesma que eu tinha, que eu tive que fazer tratamento para ter essa voz. Eu falava tranquilo para 300 pessoas sem microfone. Aí eu lembro, tinha esse pessoal da saúde, administração, todo mundo estava. Eu lembro que eu cheguei e falei assim: eu sou Ercília Coelho de Oliveira, vou falar de salário mínimo, que nem esse eu tenho. E aí eu falei, todo mundo escutando. Eu falei, eu pesava 39 quilos. Estava bom para representar o salário mínimo. Quando terminou, a Rita Luzia, que era sobrinha do prefeito do Pipoqueiro. Foi na época do Pipoqueiro, não? Pipoqueiro. Aí ela perguntou quem era eu e as outras 2 meninas, que cada um fez uma fala grande. Que era encontro assim, de 2 dias, o dia todo. Aí ela mandou a gente ir lá, aí perguntou quem era eu. Eu falei assim: mas ela disse que não tem nenhum salário mínimo, como é que ela trabalha em São João e não tem um salário mínimo? Eu falei: porque ela é voluntária. Ela falou: o quê? Ela é voluntária? Voluntária. Aí mandou a gente lá e deu um contrato pra gente. 1 ano depois me efetivaram. Tá vendo? Entrou na prefeitura sem concurso. Não tinha. Pois é. Eu também cheguei a entrar na prefeitura de Caxias concurso. Também sem concurso em 83, se não me engano, 84, acho que era isso. Tinha 18 anos. 1 ano depois foi quando fizeram a lei. Sabe quando eu fui contratada? Alguns anos depois. Eu fui contratada dia 1º de agosto de 84. Até ali não tinha um concurso. O concurso acho que foi em 88. E aí quem tinha entrado? Os municipais. Isso. Porque em 85 eu entrei no estado. Aí já era mais complicado. Aí eu já fiz concurso, fiz concurso, entrei no estado. 85 já era governo Sarney. 85 ou era João Batista Figueiredo ou era Sarney. Era João Batista, porque 88 já foi as diretas já. Não, acho que de 80... Não, vamos lá. 85 o Sarney assumiu, mas depois da direta já. Ele governou até 88.
85, 86, 87, 88, 89. 88 foi a Constituição. Então, foi a Constituição que diz que todo servidor público só poderia entrar através de concurso. Aí eu sei que eu fiz e passei. E eu passei bem. Bem que eu digo assim, passei entre as 200 primeiras. Eu achei muito bem. E aí eu já tinha escolhido que ia trabalhar no Agostinho Porto. Na Agostinho Porto é a escola. Escola estadual. Então você já é Tinha normal. Tinha normal. Foi fazer esse trabalho voluntário na igreja, foi parar na Agostinho Porto. E como é que você foi parar na Felduc? Por que a Felduc? Por que a Felduc? Eu fiz concurso, eu e minha irmã fizemos vestibular para o UERJ. Isso foi em 80... Acho que foi em 87 para 88. Deu um problemada danada na UERJ, que era a época que quem estava coordenando a UERJ era o Vasco. E ele fez um tal de balão de ensaio. Nem todo mundo que passou entrou, nem todo mundo que foi reprovado ficou de fora. Como eu dou muita sorte, eu fui uma das que fiquei de fora. Minha irmã entrou, mas a minha irmã fez pedagogia e eu ia fazer história. Então não tinha assim... Fiquei sem faculdade. E aí, um dia, eu tinha chegado da praia, que eu ia todo ano, ali na rodoviária de Caxias, um homem chegou assim, me entregou um papelzinho e falou, aí estava assim, tudo tem seu tempo e seu lugar. Logo em seguida, a gente veio falar no vestibular da Felduc. Aí já conhecia a Neide, a Nádia e o Arilson. Aí nós falamos, vamos fazer vestibular para a Felduc? Não sabia nem onde ficava a Felduc. Vamos fazer vestibular para a Felduc? Aí fizemos o vestibular, né? E aí, a Neide para português, o Arilson geografia, para geografia, ficou com história para ir para geografia, e eu a Nádia história. Assim eu entrei na Felduc, que era uma luta, né? Eu cheguei em Capó de meia-noite. Para todos nós, na verdade. Por volta de meia-noite. E eu ainda morava em Caxias, eu acho que pior que morava em Japeri. Porra, tinha aluno na Japeri, naquela época. Hoje é difícil, né? E assim, o mais sofrido, que eu pegava na prefeitura às 7 horas. Da manhã. Largava às 11h30, 15 para o meio-dia, pegava 1 hora no estado, largava às 5h30, 6 horas. A aula aqui começava às 6 horas. Eu só chegava atrasada. Não sei se você lembra de uma Kombi que tinha aqui na frente, que o rapaz já guardava para mim um hambúrguer, uma Coca-Cola. Hoje eu não tomo refrigerante, mas ele guardava para mim um hambúrguer, uma Coca-Cola. A única coisa que não tinha nem comer, cantina. Não. Então toda a primeira aula minha era comendo. Pedaço que eu pegasse da primeira aula. Porque é o que eu tinha para eu chegar em casa depois de meia-noite para comer. Né? E a Felduc era muito precarizada, né? Não tinha nada, gente. Tinha uma coisa assim que eu guardo muito da característica da Felduc, porque nosso grupo sentou sempre junto, todos os anos, fizemos todos os trabalhos juntos e formamos junto. E eu no meio. Você no meio. Perturbando a vida de todo mundo. Eu tocava terror, Vitor. Pô, rapaz! Ercília brigava comigo. Que dançava em cima da mesa. O Ercília brigava comigo sempre, que eu chamava já chegaram os igrejeiros. Que a Nádia, a Ercília, a Neide e a Arilson, tudo de igreja. A Maria era evangélica. Isso. E a Laura era kardecista. E assim, a Felduc foi fundamental pra gente. Só que a gente tem um hiato na nossa formação, que é a questão dos estudos sociais, Sim, né? Aí como é que eu estava até pensando, a questão é assim, nessa época que a gente estava fazendo estudos, era 2 anos de estudos sociais, depois eles complementavam e dizia que era 2 anos de história. Ou geografia, né? Geografia, mas isso não é que não muito bem assim de história, não, era mais ou menos, né? Mas o que acontecia? Naquela época, a Felduc não tinha história. O curso não tinha sido aprovado. E assim, o maior entrave nosso é que todo mundo dizia que a gente não podia pesquisar. Professor não é pesquisador. Professor é professor. Foi um dos nossos desafios, né? Foi um dos nossos desafios, que professor não pode pesquisar e pesquisador não é professor, né? Então, assim, a gente teve que correr muito atrás para conseguir convencer que professor, eu não sei como pode... Mas eu acho que, assim, esse desafio já foi no finalzinho do curso, né? Foi no finalzinho do curso. Mas no meio do curso, a gente também tinha um outro desafio, que era estudar história com professores que não eram qualificados para dar história. Não era. Né? Porque qualquer um podia dar aula de história, né? Aí nós tivemos o SPB, EPB, Moral e Cívica, EPB para mim foi triste. Sociologia da Educação, Sociologia do Desenvolvimento. Então, história mesmo...
eu falo isso para as pessoas hoje, quase não tivemos história. O professor de EPB, ele era ex-militar, né? E quase todos tinham E ele era assim, terrível. Era o Rodrigo, terrível. Não era o Rodrigo, né? Não, era o Laerte. Laerte. Eu só lembro do único trabalho que nós fizemos. Ele dividiu a turma em grupo. Ia dar aula de coturno? Não, ia. Ele botou de um grupo, cada grupo ia pesquisar tipo de uma religião. Para mim, caiu a maçonaria. E aí eu consegui, né, um rabino lá de Petrópolis, Rabino José. E ele veio para falar e me mandou toda a documentação do que era possível falar, né? Então, aí, e o outro trabalho dele eu fiz sobre as SEBs. E aí, o que ele falava? Ele falava assim, quando falava de SEBs, ele falava assim, procura esse grupo aqui, ó, a Ercília sabe disso. Pergunta que eu não sei nada, e eu discordo de tudo que ela fala. Mas nós tivemos desafio. Comigo, ninguém concorda. Nós tivemos desafio. Laerte, Rodrigo Neymar, aquela professora de sociologia. A bonitona? Não, teve a Jurema. Teve a Jurema. A Jurema era o ó do Borogodó, né? Era psicologia. advogada. E tinha de sociologia esse nome dela, que todas elas pegavam no meu pé, pegavam no nosso grupo, na verdade. Porque né? a Jurema falava que nós não tínhamos cultura. Como não ter cultura? Todo mundo tem cultura. Mas vocês não têm cultura. Chegava toda bonitona no salto. Mas assim, e aí nós temos alguns momentos na FEUDUC que foram importantes, não só para a nossa formação acadêmica, né, de graduação de História, mas também para estreitar os laços entre nós, né? Não estou falando só o nosso grupo, mas da FEUDUC como modo geral, né? E também com os outros cursos. Eu acho assim que o momento forte foi a criação do Centro de Memória. Acho que o primeiro passo ali, todos nós tínhamos muita vontade de aprender, que poucos sabiam um cadinho, a maioria tinha que aprender mesmo, porque não sabia mesmo. Eu lembro que eu não entendia quando eu ia para uma aula, que eu lia tudo, chegava lá, tudo que eu falava errado. Porque eu não entendia de teoria, nada de teoria, nada. Então eu contava o caso que estava ali no texto, mas não era aquilo, era que estava ler por detrás, como se fala, das palavras, né? Eu não sabia ler por detrás das palavras. Então, assim, com a criação do Centro de Memória, que nós começamos a arrecadar material para o Centro de Memória. Depois, a gente começou também, nessa paralelo, constituir professores, tudo de alto gabarito, para nos ajudar, para ensinar a gente a estudar, porque na verdade foi isso, para ensinar a gente a estudar. Eu acho que esse foi o grande salto, porque a gente tinha só gente de universidade muito boa para dar aula para a gente. Né? E isso nós custeamos a nossa formação nós custeamos, que a gente contratava os professores para dar aula para nós. E aí vem a revista Hidra de Iguaçu, que aí você falou, não, todo mundo sabe escrever, todo mundo tem que escrever, quase obrigou a gente a começar a escrever. Não digo que foi o Alexandre Marques, que obrigando a gente, mas assim, a nossa primeira luta mesmo grande foi o livro do Zé Cláudio. Não, eu acho que são fases, né? Assim, tem até a fase de primeiro acabar com o curso de estudos sociais. Isso uma briga, o curso foi importantíssimo para isso. Depois vem a briga para criar o Centro de Memória. Que era o Centro de Memória, Pesquisa e Documentação da História da Baixada Fluminense, CPDOC, né? CPDOC. E aí a gente tinha uma videoteca. Tinha a salinha ali. E a gente organizava muitas atividades. Porque a gente tinha a concepção de que tinha que ter atividade complementar, mas como é que o aluno trabalhador faz atividade complementar? Então a gente criava muita atividade, né? E aí não criávamos para os alunos da FEUDUC, aí de um modo geral, as palestras e as atividades eram abertas, né? Os congressos eram abertos, fizemos muitos congressos, e as palestras eram abertas, e para os alunos. Você também tinha muito aluno, né? Dos outros cursos, né? Dos outros cursos e fora, em escolas particulares, que também vinham para a FEUDUC. A FEUDUC se tornou um polo de irradiação de conhecimento. Era muita atividade que tinha. Dificilmente a gente tinha um sábado livre. Porque o livro do Zé Cláudio já é pontuando a criação da Clio. Isso. Quer dizer, a diferença porque a gente começou no Centro de Memória. Aí continua entre o grupo ali, todo mundo, você puxando, e para a nossa formação. E aí, depois da formação, você falou assim, Centro de Memória já não dá mais para nós.
nós temos que crescer mais um pouquinho. Criar nossa instituição. Criar a nossa instituição. Aí foi criada a Clio, foi daí que saiu a revista era da Clio. A revista é pancadaria dentre nós. Eu nunca vi, olha, às vezes hoje fala assim, mas Cecília, mas você fala tudo. Eu falei, gente, se você tivesse a vida que eu tive, ou você se defendia, batia ou apanhava, você não tinha escolha. Ou você bate ou apanha. É um espaço de disputa permanente. Lembra quando o Nelson falou assim, você nunca vai ser presidente da CRIO, que eu não vou deixar. Lembra? Lá em Mangaratiba, que o senhor... Nós entramos 8 horas da manhã, depois do café numa mesa, levantamos no outro dia de manhã. Dia e noite brigando. Muita briga. E essa foi uma delas. Não, essa foi uma maior. Foi uma noite e um dia brigando. E no outro dia a gente tomou banho, tomou um café que meu cunhado tinha feito, que faleceu, que Deus o tenha, e fomos para a praia. Aí meu cunhado falou, esse povo da Ercília é tudo doido, brigaram dia e noite e foram para a praia. Foi pra tomar cerveja. Como é que eu vou entender essa gente? Então assim, para nosso curso de História, para nós, né, esse grupo, principalmente a nossa turma, acho que foi um diferencial importantíssimo para a FEUDUC, não só para o curso de História, foi a nossa turma, né? Claro que tem as contribuições de outros grupos. Mas quem era mais pé pesado era a gente mesmo. E assim, sobre a liderança do Augusto, a liderança do Antônio Jorge, e depois que chega a Marlúcia, né? A Marlúcia não foi no primeiro momento. Não, primeiro foi depois, né? Mas se for assim, pensar na FEUDUC, naquele momento que a gente estava estudando, né? Naqueles 4 anos, qual o momento assim que fala assim, ó, esse momento para mim foi o mais importante da FEUDUC? Para mim, no teu caso, para você, né? O mais importante. Que mais emblemático, que mais, quando você está em casa tomando seu vinho lá importado de Portugal, que eu sei que você tem. Olha, eu lembro de 2 coisas. Os professores, muitos eram muito legais. Eu falo que meus melhores professores foi de nível universitário, né? Mas tem uma coisa assim, foi uma briga que eu tive com o Antônio Jorge. O faraó. Foi uma briga que eu tive com o Antônio Jorge, por causa do contestado. E a Luísa, cala a boca, não discute com o professor, cala a boca, não discute com o professor. E nós ali fizemos um tampa, né? E aí, eu, assim, tinha e tenho uma admiração profunda pelo Antônio Jorge, né? Depois, anos atrás, eu estava numa situação muito embaraçosa, aí eu não me enganei, ele chegou perto de mim, me abraçou e falou assim, não devia ter falado, mas falou, esquece. Ele tem essa capacidade de perguntar. Não devia ter falado, mas falou, esquece. Ele falou, uma que você não falou mentira. Não devia ter falado, mas você não falou mentira. Então, não fica se culpando, mas aquele foi muito ruim. Foi no Congresso de Nova Iguaçu, foi horrível. Mas assim, da FEUDUC tem um outro momento fortíssimo. Quando meu pai morreu. Quando meu pai morreu, ainda tinha aquela árvore grande ali. Aí o Inácio me chamou, aqui, tudo me dava, telegrafo. O Inácio me chamou, me sentou ali e declamou vida e morte, Severino. Para mim foi assim, uma acolhida sem fim. Qual professor vai perder tempo com o aluno? Entendeu? E ele me sentou ali e declamou. Eu achei aquilo assim... É claro que eu fui muito bem acolhido por Antônio Augusto, sempre me dei muito bem com Antônio Augusto. Deixa eu ver com outro professor que eu me dei, o Antônio Jorge, mesmo brigando, a gente... Até hoje eu amo Antônio Jorge de paixão. O Inácio, com a doideira dele, acolhia muito bem. Ele era doidinho das ideias, mas era uma pessoa assim muito boa. Eu acho que assim, esses me marcaram mais. Porque a Rosa a gente só fez o caderno, né? Então, assim, de aprofundar mesmo... O Antônio Jorge cobrava muito, o Augusto cobrava muito. Para mim, o momento mais emocionante, tem vários, né? Mas um que muito emocionante foi a nossa ida para Florianópolis. Essa foi forte. Porque nós éramos a única faculdade particular no Congresso de História, né? E, assim, emblemático isso, né? E quando eu lembro do Manuel Salgado. O Manuel Salgado também é um capítulo à parte. O Manuel Salgado é um capítulo à parte. Ali e os desafios que ele me fazia, né? Porque como eu era muito inquieto, aí ele
E eu os desafiava o tempo inteiro. Aí teve um dia que ele chamou e falou assim, se você souber como eu gosto de dar aula para vocês, porque quando eu chego aqui, eu sei que eu vou me deparar com pessoas que leram o texto, se prepararam e tem esse recorte, que apesar de ele ser um cara conservador e tal, ele reconhecia a nossa militância aqui na Baixada, né? A admiração que ele tinha por nós. Ele tinha muita admiração. Como a Virgínia, que não deu aula pra gente, só particular, Isso. também tinha, como a Cida tinha. O pessoal era assim muito, assim, o que eu acho assim, um diferencial também, como eu falo pra você, o jeito que os professores nos tratavam. A gente tomava vinho com o Manuel. Com a Cida a gente tomava cerveja. Com a Cida a gente tomava cerveja. Né? A gente tomava vinho com o Manuel, assim, né? Eu lembro uma vez que eu fui lá no Boi com ele. Vamos lá no Boi. Aquele churrasco maravilhoso. Aí foi naquele dia que ele pegou minha mão assim. Alexandre, só os bárbaros bebem cerveja. Eu falei, mas fazer o quê, né? Mas, e isso e a outra, Cília, que dificilmente eu falo sobre isso, por causa, até os rapazes estiveram aqui, que é eu falo isso em público, né? Que quando eu passei muita fome na Feodor, que você comprava comida para mim, levava lanche. Mas é sério, né? Uma boa parte da minha formação se deve a esse grupo, né? Nádia, você é fundamental, né? E a gente não tinha dinheiro, no caso não tinha dinheiro, vinha lá do Corte 8 a pé até a Felduque, às vezes do Gramacho a pé até a Felduque, porque eu não tinha dinheiro para poder pagar passagem. Naquela época tinha um pouquinho de dinheiro. Né? Então você, entre nós, era que tinha a situação mais estabilizada, né? Tinha um emprego e tal. Tinha emprego, tinha casa própria. E assim, esse momento foi mais o que, no nosso caso, assim, é a questão da Nádia e do Cláudio, né? Isso, os rapazes estiveram aqui há um mês atrás, mais ou menos. A gente não conhecia esse negócio de projeto e tal. Aí estavam fazendo a mobilização lá para mudar o nome do CIEP. Estamos ainda. Aí eu falei, rapaz, se você soubesse a importância que a Nádia e o Cláudio tiveram na minha vida, né, no sentido do convívio. Mas, enfim. E a gente tudo partilhava, porque o diferencial do nosso grupo e da nossa turma, que mesmo aqueles que não estavam no nosso subgrupo ali, apoiavam a gente. Não, porque nós éramos muito coesos, né? Nós éramos... Eu lembro dos trabalhos quando a gente apresentava em conjunto, que tudo a gente fazia em conjunto. Ninguém combinava o que um ia falar. Um começava, o outro pegava, quando o outro já eram soltava, sintonizados, né? Já não tinha problema, a gente fazia tudo assim muito junto. Não, e nós pegamos uma transformação na Felduque, que foi o Carandiru. O Carandiru. Depois que surgiu o outro prédio. Outro prédio. Né? Nós ficamos no Carandiru. E eu costumo dizer que dificilmente alguém da Felduque se formou nesse período que nós estivemos lá, independente do curso, que não tenha um certificado da Clio. Não tem. Porque quase todo mundo que estudou ali 4, 5 anos faziam atividades com a gente, né? Mas tem uma coisa que eu queria também chamar sua atenção e ver que como é que você acha que foi a importância do centro de memória para essa percepção que nós tivemos depois da pesquisa? Eu acho que a grande percepção nossa foi descobrir o descobrir. Porque no momento que nós começamos, você já tinha mais experiência, quando nós começamos a coletar documento, nós começamos a descobrir mais a Baixada. Coisas que ninguém conhecia. Hoje eu vejo o pessoal falando de Baixada daqui, Baixada dali, repetindo um texto ali, aí eu nem comento. O pessoal pegou um texto lá, não sei de onde publicou o texto, entendeu? A gente tinha sede de descobrir, né? Tanto que eu fiz o primeiro trabalho meu não foi esse. Esse saiu do primeiro, que foi como é que fala? Terminei a faculdade. TCC. Não, antes do TCC de conclusão. A pós-graduação. Que eu fiz o texto. Como, através da cultura, o negro consegue a sua cidadania. Daí, olha a importância. O Nelson chegou depois, mas o Nelson era espertinho. O Nelson só estudou. Nelson não trabalhou. Nelson não trabalhou. Ele chegou ali, o pai dele, a família dele, investiu nele. Então, quando o Nelson chegou e estudou ali com a gente, o Nelson já chegou muito espertinho, né? Aí ele virou para mim e falou assim, Hercínia, não faz isso tudo não, Hercínia. Quando começamos a preparar o projeto para o mestrado. Porque aqui, a Felduque foi um polo gestor.
Ele gestou nós como aluno, gestou como professor, gestou como pesquisador, gestou como escritor, gestou como grupo, e gestou como proposta que a gente tinha para o município, para a Baixada. Nós não estudávamos para nós. Acho que esse é o diferencial. Nós estudávamos para fora. Andamos muito essa Baixada, né? Para nos fortalecer e fortalecer os de fora. Quer dizer, a gente não era egoísta. A gente não tinha egoísmo. Ninguém queria ser melhor do que o outro. Ninguém queria passar a perna no outro. A gente ia em leva. Vamos fazer isso? Vamos. Que não queria sair fora. Os que chegavam e não gostavam, desistia logo dessa proposta, de não ser uma proposta individualista. Era uma proposta coletiva, sempre foi no coletivo. Até hoje eu não gosto de fazer nada no individual. Então eu aprendi, aperfeiçoei trabalhar no coletivo. E assim, quando você fala na Nádia e no Cláudio, o Cláudio foi meu aluno, né? E assim, e a Nádia frequentava a paróquia de São Mateus. Nós convencemos a Nádia a ir para São José. E depois fomos estudar junto. E depois fomos trabalhar junto. Embora ela arrumou para mim trabalhar lá em Belfort Roxo, numa escola maravilhosa. Acho que é Plínio. Particular. Escola maravilhosa, aluno maravilhoso. Todo mundo gostava de estudar. Todo mundo lia os textos. Todo mundo... É uma maravilha, um paraíso. E eu, mas a Nádia, nós tornamos assim tão juntas... que até hoje, a minha irmã que mora em frente, falecida, todo dia eu acho que a Nádia vai chegar e vai te gritar. Então, eu tenho muita saudade da Nádia. Muita saudade. De conversar, de brigar, que a gente brigava, de projeto que a gente fazia junto. Quando nós estudávamos a nossa atividade para levar para fora, né, eu sentava mais a Nádia e a gente preparava. E estava certo. Era a mesma coisa, cada uma começava, outra ia, outra pegava, outra largava. Então, eu comecei muito a trabalhar em conjunto com a Nádia, eu trabalhei muito com ela. Então, trabalhar com a Nádia era fácil. Porque assim, quando eu quisesse parar, eu parava, ela continuava. Quando ela quisesse parar, ela parava e eu continuava. Então, a gente não tinha atropelos. Né? Então, nós somos muitas escolas, porque a Nádia dava palestra em tudo quanto é lugar. Era igreja crente, igreja católica, escola particular, escola do estado, do município. Então, a gente enfiava em tudo quanto é buraco, né? Até que nós... começamos a trabalhar João Cândido. Eu falo isso pro pessoal, falo assim, a primeira vez que eu fui lá em São João, foi para primeira vez não, foi logo no início da discussão do museu, isso tem mais de 30 anos, né? Tem, mas aquilo morreu e surgiu depois, em 2018. Mas não, o pessoal fala, é novo, não, essa discussão é isso antiga. Aí é uma das coisas que às vezes me deixa assim, que agora vou até participar de um projeto, mas como o projeto ainda não saiu, não vou falar não. Eu conheci, assim, João Cândido, eu conheci no 7º encontro, numa palestra de João Cândido e do Índio Marçal, você lembra? Não sei se o pessoal falaram muito no Índio Marçal. Porque o Índio Marçal chegou até a dizer assim uma vez, vocês da cidade é muito estranha. Vocês criticam porque nós indígenas matamos o primogênito para comer. Vocês matam e não faz nada? Nem comer come. Nem comer come. E aí teve uma plenária, João Cândido e Índio Marçal. E eu fui para essa plenária, porque mesmo pesando 39 quilos, no 7º encontro eu fui segurança. Eu ia pegar as pessoas da rodoviária para trazer para a catedral. Mas nessa eu fui e me encantei com o João Cândido e com Zelândia. Aí comecei a conviver um pouco com o João Cândido. E a Nádia criou na escola dela os jovens pesquisadores. Isso. E começou com o João Cândido. Então, a partir da experiência aqui da Felduc, né? E aí, depois dessa experiência, ela fez o quê? Ela estudou na... Ai, meu Deus, aquela faculdade que estuda muito, que Flávio Gomes trabalhou também. Ela fez um trabalho lá sobre o negro. Na UFRJ? Não, na UFRJ não a outra. Na UFRJ não. UF? Não. Acho que era mais pro lado aqui da Zona Oeste. Na UESO? Não. Aí, Castelo Branco, Rural? Não, era a faculdade mais que estudava classe média baixa. Tem a Castelo Branco, enfim, a Simonsen. Não foi na Simonsen. Gama Filho. Mas foi com Flávio Gomes. Flávio Gomes que estava na liderança do curso de africanidade. Aí a Nádia foi para lá. Então, a Nádia tinha mais expertise nas questões raciais. Eu tinha amor pela causa, não tinha tanta expertise. Aí o que eu fiz? A Nádia trabalhava com a parte teórica e eu ficava com a parte lúdica.
que era desfile, beleza negra, Falava de João Cândido, mas eu não tinha expertise que a Nádia tinha, né? Então a gente trabalhava assim em conjunto. Aí fizemos um projeto de uma exposição de Encruzilhada do Sul a São João de Meriti, que depois nós perdemos, o Marcelo pegou e não me devolveu mais a exposição. Tá lá, nunca mais saiu com a exposição, mas tinha que ficar trancada. E aí nós começamos, aí fizemos, a Nádia fez um Salto para o Futuro, 2 programas para a Globo, Salto para o Futuro. Eu fiz um para o Canal 3, mas a Nádia, mas não foi no ar. A repórter tem as documentação, mas nunca quis passar para a gente. Ela trabalha até em São João hoje. E aí a gente começou, a partir de João Cândido, vieram outras questões raciais. E aí depois, o padre Adelar, não sei se você lembra dele, ele era do Araruama, ele criou a lei do museu, de um museu. Quando o Sandro assumiu a prefeitura, que foi o único prefeito, o último prefeito que nos recebeu, foi o Sandro, depois dele nenhum mais recebeu a gente. Aí a gente perguntou se quem queria um museu. Aí alguém falou, mas você não precisa, já tem um museu criado. Aí ele fez aquele barco imenso que não deu de nada, aí depois veio os outros, aí depois veio o doutor João, que também no começo não deu em nada, aí depois agora fizeram, e isso, esses anos todos de luta. Aí conseguimos colocar João Cândido de herói municipal, herói estadual, estamos na luta para o nacional e para a família dele, inclusive um neto de João Cândido foi baleado semana passada, está tetraplégico. Eita, eu soube que ele tinha sido 23 anos. Novinho, eu soube, porque terminando lá de lá do espaço lá, que de lá com a gente assim. Então aí a gente começou nesse embate. E aí você sabe, tanto quanto eu, que todos nós daquele grupo não somos bem vistos em muitos lugares. Um monte. Isso não me incomoda mais, não. E dependendo do lugar, eu falo assim, graças a Deus que eles não gostam de mim, porque... Não gosta, por quê? Porque nós sempre fomos muito questionadores e provocadores. E construímos muitas coisas, né? Nós propomos muito, o nosso grupo foi muito propositivo, né? A gente, nunca nós falamos uma coisa se não viesse uma proposta depois. Quem não tinha proposta ficava calado. Deixa eu te perguntar o seguinte... Eu estou aqui, pessoal, o seguinte, é uma dissertação de mestrado de 2005, né? A autora é aqui, eu estou falando com ela aqui agora, minha amiga de décadas, Ercília Coelho de Oliveira. O título da dissertação de mestrado é As SEBs, Duque de Caxias e São João de Meriti, um modelo de igreja voltado para o social, né? E ela conta a história aqui das SEBs, a atuação aqui na Baixada de 1960 a 2005, mas particularmente o que eu gosto mais nessa dissertação, além, obviamente, da autora, da pesquisadora, é o momento em que ela conseguiu um arquivo que é hoje guardado a 7 chaves, que foi a troca de correspondência entre os bispos de Petrópolis, Dom Sintra, né? Dom Sintra, o bispo do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, e o bispo, não sei se foi de Itaguaí ou de Volta Redonda. Niterói. De Niterói, né? De Niterói e Volta Redonda também, que eram os bispos vermelhos. E, assim, a discussão para separar Caxias, a diocese de Caxias de Petrópolis, e o que os bispos estavam discutindo. Articulando. Então, assim, a parte que eu acho assim, mais interessante, o que os bispos estão falando sobre a criação de uma diocese na cidade do Duque de Caxias e São João de Meriti, que a diocese, né, as paróquias, o território, estava sob a gestão lá da conservadoríssima Petrópolis. Eu queria, antes de você dissertar sobre a sua dissertação, mas que vai ter uma outra série só sobre as pesquisas, então vou convidar você, Nelson, né, os pesquisadores, Marlúcia, que produziram a Elaine, enfim. Mas o que eu queria te perguntar sobre isso aqui, gente, ó, onde está a câmera, Vitor? Tá aqui? Ó, dissertação. Pior que ela não mostra isso para ninguém, fica escondido, o pessoal tinha que ler. Como é que foi esse salto de professora de história, agora já graduada na FEUDUC, para pesquisadora, mestre em história? Eita, aí deixa eu te falar, menina, eu queria continuar estudando. Aí surgiu depois da faculdade. Depois da faculdade. Aí surgiu a oportunidade da gente fazer o mestrado. Aí eu lembro, não sei se foi, a Cida falou pra gente, toda faculdade é boa, depende do aluno.
Vocês podem fazer o mestrado aonde vocês quiserem. E aí nós buscamos formação para poder... eu tinha uma grande dificuldade de inglês, que eu tenho até hoje, não fiz doutorado porque eu não sei inglês, não aprendo, não gosto. Não... Se eu tiver que morrer nos Estados Unidos, eu prefiro morrer antes, para não ir lá. Nunca suportei, nunca suportei, então eu não aprendo inglês. Que é um bloqueio que eu tenho que não adianta. Então, para o mestrado você tem que ter 2 línguas. Eu fiz o mestrado em francês e teria que fazer o inglês e eu não consigo. Tentei, você mesmo me botou no curso, você ia junto, mas não adiantou. Então, aí nós fizemos os projetos. O Nielso tentou, a Marluce tentou várias vezes, conseguiu entrar na UF. O Nielso tentou também, não conseguiu, foi reprovado. Gente da Baixada não passava em lugar nenhum, não adiantava que não ia passar. Né? A Marluce passou assim, num milagre. Não porque ela não era competente, ela era competente demais. Mas ela não conseguia passar. Aí até eu lembro que ela falou assim, que um dia ela deitou lá no banco para fazer a prova, dormiu. Quando acordou, estava na da prova. Saiu correndo, foi lá, fez a prova e passou. Já estava tudo. E aí nós combinamos. Cada época um grupo ia tentar o mestrado. Né? Eu não passei na primeira, não passei na segunda, até que não sei lá em quanto eu passei. E assim, que eu queria aperfeiçoar o estudo, eu queria saber mais, aprender mais. E assim, mais assim, da faculdade lá que eu gosto de Vassouras, além do lugar agradabilíssimo, os professores. Tirando um, que foi uma parte triste da minha vida, os outros são maravilhosos, né? E a entrevista da Maria Eda Linhares. Maria Eda Linhares criou o curso de História no Brasil. Ela fez parte da minha banca de entrevista. Ela, o Assunção, aquele outro que eu tiro fora, o Lincoln. E aí, quando eu terminei a entrevista, quando eu estava abrindo a porta, a Maria Eda desse tamanho, né? Ela falou, Ercílio? Eu falei, senhora. Ela falou, você é mais simpático pessoalmente do que na fotografia. Eu falei, não. Ou seja, ela foi olhar a tua cara... Estou aprovada, né? E aí, é claro que da gente foi um esforço sobrenatural. Eu trabalhava no município e dobrava, trabalhava no estado e dobrava. E estudava em Vassouras. Então foi muito difícil, mas nós não desperdiçamos nenhum tempo em Vassouras. E quando tinha curso extra, a gente ainda fazia, né? Eu estudei o Capital lá com a Filomena. Né? Filomena Gebran. Desse tamanho. Então, assim, foi assim, uma experiência que lembra, você sai de um lugar onde você nasce num lugar que nem luz tinha, faz esse trajeto todo, fora muitas outras coisas que eu fiz na vida que eu trabalhei, depois vai para o mestrado em Vassouras. Então, você acha que chegar a esse lugar tem muito a ver com a Felduc, com o convívio? Não, se não fosse a Felduc, era impossível chegar. Porque quando eu ia ter acesso, e eu lembro do colega da minha irmã que trabalhava com o chefe, que ele falava assim, gente, anda para trás e pula. Aqui não vai dar nada. Então, aquilo sempre ficou na minha cabeça, anda para trás e pula. Por quê? Porque eu praticamente já tinha encerrado, terminei o 2º grau. Não era assim que o pessoal fala, terminei os estudos. Mas para mim não terminou, eu tinha que continuar estudando. Tanto que eu fui fazer secretariado, fui fazer administração, eu não parei. Eu tenho isso de certificado na casa de cursos que eu fiz, eu não parava. Né? Então, ir para Vassouras foi assim, uma coisa assim, exuberante. Porque além de você encontrar, a gente lembra o Eugênio, né? Eugênio, que é professor de capoeira. Isso, que era pesquisador de Carlos Eugênio. Ele levou a gente lá um dia lá no arquivo dele, gente, era uma coisa do outro mundo. Então, quando você fala assim, em arquivo, a gente aprendeu a vasculhar arquivo. Por exemplo, quando você fala da dissertação, a Marlúcia também me ajudou. Porque eu e a Marlúcia chegamos no mesmo dia em Petrópolis. Então, eu procurava de um lugar, o que ela achou também, lá ela no deu arquivo, mim. lá do franciscano, que não tinha organização. Era um cheiro de morro. Foi no dia que o avião bateu nas Torres de Gêmeos, que a gente estava com aqueles documentos todos. Então, porque lá não tinha arquivo, não era arrumado. Você abria uma caixa e procurava. Quando eu falo para as pessoas que nós não tivemos disciplinas de pesquisa, que nós nos formamos fazendo, as pessoas não acreditam, né? E a outra coisa que as pessoas não acreditam é que hoje, assim,
curso de mestrado hoje está por todo mundo, né? Não que seja fácil, não é isso. Mas na nossa época era muito mais difícil, e sendo da Baixada mais difícil ainda, né? E nós desvendamos um acervo documental que propiciou o surgimento de outras pesquisas. Então, muitas pesquisas surgiram a partir das nossas iniciativas. Mas a FEUDUC, voltando para a FEUDUC, né, que é o que a gente está conversando... Mas aí tem uma parte que a gente ainda não falou. De qual? Que a maioria dos professores da Baixada é FEUDUCiano. Da nossa geração, né? Da nossa geração. Porque a FEUDUC fechou oficialmente em 2015. Então, mas ainda foi levando ali alguma coisa até 2017. Então, muitos professores, não só de história, mas de todas as disciplinas, são formados na FEUDUC. Foram formados na FEUDUC. Então, ainda não tem uma pesquisa que fale assim, o impacto que a FEUDUC teve nas redes de educação da Baixada. Não foi só Caxias. Tinha as alunos de Japeri, Magé, tinha gente de Petrópolis, Nova Iguaçu. De Petrópolis tinha uma turma boa que vinha. Tinha uma época que ânimo que tinha uma época que vinha de ônibus de Petrópolis. E, assim, no momento que nós estivemos lá com esse grupo, com a CLIO, com o Centro de Memória, a FEUDUC foi o curso de História da FEUDUC foi o melhor curso de História do Rio de Janeiro, né? Melhor do que o da UF, da UFRJ, tiramos nível 5, né? A avaliação 5, que era a máxima. Né? Depois não, que depois... E sem condição precária, a gente nunca teve um ar-condicionado, não. Aí, quando eu vejo assim, os alunos falam assim, na minha sala não tem ar-condicionado. Gente, eu estudei faculdade, dei aula a vida inteira, nunca teve ar-condicionado. Como seca e mosquito. Mosquito nunca teve ar-condicionado. Mas, Cília, assim, e a FEUDUC hoje do jeito que ela está? Quando você foi lá agora recentemente, na inauguração da Casa do Administrador, como é que você se sentiu? Olha, voltar à FEUDUC para mim é muito triste. Até quando eu ia no São Bento, que eu passava na FEUDUC, para mim é muito triste. É muito triste que, como eu falei, a FEUDUC era um ponto de gestar conhecimento. E esse conhecimento irradiava por toda a Baixada, e até fora da Baixada, porque muita gente não mora mais na Baixada hoje, e estudou aqui. Então, eu acho muito triste. Quando a Joinha fez entrevista comigo, e eu assisti a apresentação dela. Aí o orientador dela sugeriu que ela tirasse o nome. Eu falei, não tira não. Não tira não. Porque é assim que eu me sinto. O título da pesquisa da Joinha é Como Eu Me Sinto. E qual é o título da pesquisa dela? Ele fala na destruição. Eu não gosto nem de lembrar. Aí eu falei com a Joinha, não tira não. Porque isso... que te dá certeza, para mim, que eu fiquei na FEUDUC, gente, de 89 a 2017. Esse título que define a FEUDUC. Não tira o título. A Isela quer falar com o orientador dela que não ia tirar. Eu falei, não tira o título. Porque esse título bate com tudo que eu sinto. Isso depois que ela fez a defesa dela, que ele falou umas coisas lá, tal. Porque a Joinha, ela não é professora de história. Ela é advogada, né? Ela é advogada. Ela é advogada. E é muito boa a pesquisa dela. Mas é igual o pessoal falou, muita coisa de história, ela não tem como atender, porque não tem como, gente. Ela não é professora de história, ela não é historiadora. Ela não tem a metodologia. Não tem a metodologia, né? Que cobraram assim, um pouco dela. Até achei que não devia ter cobrado tanto dela, porque ela não... Ela é advogada. Não é a pegada, né? Ela ia fazer... Não é a pegada dela. Mas assim, eu achei muito boa. Agora, da Eliane, eu não vi a pesquisa. Ela também me entrevistou, mas eu não vi a pesquisa. Ela não fez exatamente sobre a FEUDUC, né? A Joinha fez. A Joinha, especificamente a FEUDUC. Sim, mas ela... A Eliane dedica um capítulo à FEUDUC e à CLIO. Sim, mas, por exemplo, eu não vi o material da Eliane. E também ainda não vi o material, porque muita gente pegou emprestado para ver e muita gente não deu retorno. A Juliana Dumont também pegou, eu também não vi. Tem outra menina que pegou para fazer lá na UERJ, eu também não vi. Tem muita gente, tanto que agora eu só tenho esse volume. Eu só tenho esse volume. Então, nós iremos escanear e vamos colocar no site da CLIO. Você vai emprestando e muitos não voltam. E eu fico em cima, igual um pitbull. Minha dissertação. Aí outro dia, é uma dissertação atípica, né? Porque a sua dissertação tem 200 e... Quantas páginas? 60. 260 páginas. Hoje não se faz mais dissertação, queria né? que eu fosse apresentar. Eu falei, Carminha, eu não posso mais apresentar minha dissertação. Por quê? Porque eu nunca mais peguei.
Eu não costumo ver aquilo que eu já fiz. Por exemplo, eu participei de um filme de João Cândido, eu nunca tive coragem de botar para ver. Ué? Tudo que eu fiz eu não volto então para ver. Então você não vai assistir nosso podcast. Perdi a audiência. Eu tô crente que eu vou ter 20 mil seguidores e perdi a audiência. Aí, eu não consigo. Por exemplo, dificilmente eu leio um texto que eu escrevo depois. Aí no outro dia eu fiz uma poesia sobre João Cândido, né? Aí a menina leu na Bahia esse ano. Aí eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, já leu 3 vezes, já está no livro, deixa, tá bom. E assim, a gente está encerrando, até passamos um pouquinho do tempo, mas tem outros aspectos da sua trajetória que eu acompanhei, algumas muito próximas, outras um pouco distante, que a gente vai abordar em um outro momento, em uma outra série. Né? Essa série agora sim, como é que a FEUDUC foi importante para a formação de professores e pesquisadores da história da Baixada Fluminense. Né? Essa é uma série, a gente vai ter outras entrevistas, essa já é a segunda. E tem uma curiosidade que eu tenho que não vai ser para hoje, que é a sua trajetória como uma mulher branca, de olhos claros, né? Eu falo isso em todos os lugares. Eu falo assim, uma mulher branca de olhos claros que se reconhece como negra, é militante do movimento negro há mais de 30 anos, e uma das pessoas que foi responsável pela introdução da missa culturada, né? Agora inculturada, né? Desde a primeira, eu tô desde a primeira, junto com o Frei Davi. E como é que é isso, né? Mas aí é um outro papo. E eu já queria te agradecer muito, muito mesmo. A gente precisava ter essa conversa já há algum tempo. Vai ter uma série também só com as pessoas da Clio, né? Que são várias séries, 30 minutos e um café, que a gente vai se estender por outros convites e outros motes de conversa, né? Mas eu queria te agradecer. Essa conversa está para rolar já há algum tempo. E eu achava importante essa memória que nós temos da FEUDUC, porque nós pegamos ela no momento que ela estava ainda estruturada, depois ela chegou a um ápice, principalmente com o curso de História. Nós pegamos ela fraquinha, mas caminhando. Chegou ao ápice com o curso de História e de Biologia também, que foi importante, e depois foi só a decadência até a destruição. Então, mas pessoal... não fomos nós os responsáveis. Não fomos nós os responsáveis. Na própria conjuntura, eu acho que a história, nesse sentido também, vai caminhando, ela é dinâmica, toma né? rumos diferentes. E encerrando, né? Queria agradecer, não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, quer lembrar de mais alguma coisa. Eu só assim, eu agradeço, né, a oportunidade de falar. Eu carrego a culpa. Mas vai ter que ver o podcast também. Eu carrego a culpa para minha sobrinha, porque a FEUDUC faliu, e o sonho dela é estudar na FEUDUC, né? Mas fazer o quê? Mas assim, vou te dizer, é uma das poucas partes tristes da minha vida. A destruição da FEUDUC. Por isso que eu falei com a Joinha, deixa esse título. Deixa esse título. Eu vou ficar, depois de toda pronta, manda que eu quero ler pedacinho. Eu li, mas eu acho assim, que foi muito importante, gente, para todo mundo, para todos nós, para a minha formação, para a amizade, a gente teceu amizade. Vê, desde 89 que eu te conheço. Nós nunca nem brigamos direito. O que direito? Mas torto já brigamos muito. Nunca nem brigamos direito, né? Então, assim, e é claro que a FEUDUC está ligado muito à Nádia, que a gente vinha e voltava junto. A Nádia também foi professora na FEUDUC primeiro do que eu. E eu fiquei muito triste o dia que eu liguei, passei uma mensagem para a Patrícia, professora Patrícia, que é a Patrícia que trouxe a Nádia. Como professora? Como professora. Que era para me dar um depoimento da Nádia, eu falei, eu não sei quem é Nádia. Triste. É triste. Triste, né? Falei, e a Patrícia tem outros eventos também com ela. Eu falei, Patrícia, como você... Não, eu tenho algumas coisas. Eu falei, como você não conhece a Nádia? Você que levou a Nádia para a FEUDUC? Você que levou a Nádia. Como professora. Como professora. Então, assim, contudo, eu só tenho a agradecer a FEUDUC, a Clio e o grupo nosso, né, os professores, né? Se tirar uns 3 que foram piores, os outros foram tudo muito bons. Esquece esses não entram na nossa história. Foram muito bons, né? Eu falo assim, que a FEUDUC e depois Lavassouras, ele me ensinou a enxergar como deve ser um professor. Era aquele negócio que eu falo, era um professor que se preocupava com o aluno num todo. E todo mundo se ajudava para o bem do aluno da turma e o bem da comunidade, que seria, para nós, a comunidade, para nós, seria a Baixada Fluminense.
Né? Então, eu acho assim, então eu só agradeço. Pessoal, terminamos aqui. Foi muito bom essa conversa. De novo, fiquei emocionado. Já tinha ficado emocionado com a anterior e essa agora de novo, porque é uma história muito próxima nossa construção como pessoa. Então a gente está encerrando. Obrigado, Ercília. Participou aqui do podcast 30 Minutos e um Café com professores e pesquisadores da FEUDUC, né? A FEUDUC está localizada aqui no território de São Bento. É um projeto realizado por Alexandre Marques, a produção toda do audiovisual é com o Urbanos Lab, né? Com o Vitor e o Vitinho, que ainda não está por aqui, já foi ali, mexeu na mesa e já saiu. E uma realização também da Secretaria de Estado de Cultura, de Economia Criativa do Rio de Janeiro. Tá? Então a gente espera que bate aí 20 mil visualizações no mínimo. Vou mandar para aquelas comunidades todas que você participa lá em São João. E aí tanto acho que eu participo, que o Vitor também vai bombar isso aí nas redes. Então, pessoal, obrigado. E o próximo será também com uma pesquisadora que não estou na FEUDUC, mas né, a Ercília já apresentou o nome dela aqui, e a pesquisa dela foi sobre a trajetória da FEUDUC aqui no território. Se vocês estiverem interessados em ler a dissertação As SEBs, Duque de Caxias e São João-Meriti, um modelo de igreja voltado para o social de 1960 a 2005, produzido pela Ercília Coelho de Oliveira, entra em contato com a gente, ou através do nosso site, ou através do nosso Instagram, ou através dos nossos contatos que temos nas redes sociais. É isso. Isso, eu acho que a Tânia escaneou. E tem disponibilizado também lá no Instituto Histórico, na Câmara Municipal de Duque de Caxias. Tá bom, pessoal? Um abraço. Obrigado, pessoal do Urbanos Lab sempre na produção. E vamos que vamos. Valeu. Obrigada, gente. Muito bacana.